Irmãos, vamos sem delongas, porque a hora não nos espera. O capítulo de número 13 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo, encerramos aí, o livro de Josué, e eu quero tirar algumas lições importantes do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, aliás. E hoje, no círculo de oração, foi lido o capítulo 13, missionária Ruth? E esse capítulo, ele é riquíssimo, embora bastante conhecido por nós, mas riquíssimo. E ao ler ele aqui, até foi eu que fiz a leitura que a irmã Estela pediu. Estamos fazendo a leitura do Evangelho de Mateus, no círculo de oração. Eu quero tirar algumas coisas importantes para a nossa vida, estudando esse capítulo e meditando. Nós vamos aprender 5 coisas aqui durante os estudos do capítulo 13. Hoje a gente só vai falar um pouco da parábola do semeador. Mas a primeira coisa, irmãos, que nós vamos aprender aqui, dentro desse capítulo, Jesus trazendo o ensino de suma importância para a multidão, falando em parábolas. Os discípulos até questionaram ele, por que ele estava falando em parábolas, e tiveram dúvidas e ações com o mestre. Jesus trouxe ali a explicação dessas parábolas, mas nós vamos aprender, tirar algumas coisas importantes para a nossa vida. A primeira coisa, nós vamos ver os obstáculos que o inimigo quer colocar na vida do cristão para que ele não prossiga na sua caminhada. O segundo ponto que nós vamos aprender no capítulo 13, o método que o inimigo usa para tentar nos distrair, nos tirar do propósito de Deus. A outra coisa, a tarefa do inimigo, a maneira que ele trabalha para tentar impedir o crescimento da obra de Deus. Vamos aprender no capítulo 13 o ambiente que o inimigo atua. E também nós vamos aprender aqui a atenção, como nós devemos estar atentos, vigilantes, porque o inimigo trabalha a hora que a gente não espera, da forma que a gente não espera. E o capítulo 13 termina falando sobre o discernimento na vida cristã. Então, durante esses dias nós vamos aprender sobre isso. Hoje queremos falar do obstáculo. Satanás, ele sempre se opõe ao trabalho de Deus de diversas formas. E o versículo 1 já está no telão. Diz assim as Sagradas Escrituras: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem compreendem. E
nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, para que eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Até aí, meus irmãos. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos nesse momento, pela oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos a tua santa e gloriosa palavra na tua casa. Que o teu Espírito Santo, que fala aos nossos corações, que nos traz o entendimento e que nos fortalece e nos exorta a caminharmos na tua presença. Mais uma vez, fala conosco através desta palavra, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Meus irmãos, como eu já disse aqui, o inimigo, ele não quer o crescimento da obra de Deus. Então, o que Satanás faz? Ele se opõe de várias maneiras para que o trabalho de Deus não seja realizado. Às vezes nós olhamos as coisas na ótica humana e nós não compreendemos ou não abrimos os nossos olhos espirituais para enxergar na ótica espiritual. E é por isso que tem muitas pessoas que ficam, às vezes, sem entender determinadas coisas. E nós vamos ver aqui algo importante. Qual é o papel do inimigo? O papel do adversário, irmão, é arrancar a palavra do Senhor do coração das pessoas. Quando Jesus ele fala sobre o sermão da montanha, e ele vai trazendo vários ensinamentos, sabemos que o evangelho de Mateus é considerado o evangelho do reino. Tudo é falando sobre o reino. Tudo nos ensinando como vivemos o reino de Deus aqui na terra e como prepararmos para viver o reino do Senhor nos céus. E ele traz uma mensagem muito importante, porque no capítulo 12, nós vamos ver a blasfêmia dos fariseus, a maneira que eles tratavam, a forma que eles achavam e a maneira que eles queriam viver. Mas aqui, Jesus ele traz uma mensagem muito focada naquilo que o homem precisa. E ele diz nessa parábola que muitos não veem, muitos não ouvem, porque têm os seus corações endurecidos. Irmãos, a coisa mais triste que tem na vida de um cristão e dentro de uma igreja é crente com o coração endurecido. Deus fala, Deus trabalha, Deus usa de muitas maneiras, mas o crente está com o coração endurecido. Parece que ele não enxerga nada, ele não ouviu nada da palavra, ele não aprendeu nada, e vai levando a vida anos e anos de qualquer maneira, embaraçado, com rebeldia no coração, desobediência, distante do propósito, da vontade de Deus para a sua vida, se torna um crente carnal, vazio, tribulento e
traz prejuízo até mesmo para a própria obra de Deus, porque não tem um coração quebrantado. Por isso que a Bíblia diz: quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações, como foi no dia da provocação, para que vocês não venham perecer como aquele povo pereceu no Egito, no deserto. E depois, lá em Apocalipse diz: quem tem ouvidos, quando termina cada carta, a palavra do Senhor traz a recomendação dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Deus está sempre falando, Deus está sempre trabalhando, Deus está sempre nos advertindo, e quem faz parte do reino deve entender isso. Quem quer ser útil para o reino tem que entender isso. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias na igreja. Eu encontrei com um pastor, e ele conversando comigo, ele disse: pastor André, eu já jubilei, meu tempo já passou, mas eu tenho dó de vocês que são pastores desta geração. Eu enfrentei dificuldade com transporte, com vida financeira, mas os crentes tinham um coração obediente. Mas hoje temos tudo, fazemos de tudo, a igreja promove tudo, e é uma geração de gente insatisfeita, murmuradoras, reclamadoras, vazias e ainda imponentes no seu eu próprio, e não fazem aquilo que o Senhor chamou para praticar o reino. Então, meus irmãos, nós que estamos aqui, Deus está nos dando a oportunidade de nesta noite dizer: Senhor, eu não quero ter um coração endurecido, eu quero um coração quebrantado, porque diz a tua palavra que um coração quebrantado tu não desprezarás, ó Deus. Irmão, coração endurecido Deus despreza, coração endurecido Deus não trabalha. Ele fica 50, 60, 70 anos de crente, não muda, não trabalha no reino, não prospera no reino e ainda atrapalha a obra de Deus, prejudica a sua própria casa, a sua família, o ambiente de trabalho, aonde ele põe a planta dos pés, porque é um crente endurecido. E Deus não trabalha em coração endurecido. E se Deus for trabalhar no coração endurecido, Ele diz: como um martelo que esmiuça a pedra. Tem gente que Deus vai ter que esmiuçar. É na martelada de Jeová. É no tratar de Deus para ser transformado. E aqui Ele mostra algo. O trabalho de Satanás é se opor ao trabalho de Deus. E de diversas formas. A primeira que ele traz aqui, no versículo 1, ele traz a parábola, nos trazendo uma mensagem muito importante. E algo importante dentro disso. Ele vai falar de 4 tipos de solo. Nós conhecemos a parábola, é a parábola do semeador. A Bíblia tem sido anunciada a diferentes pessoas no mundo inteiro. A mensagem tem sido pregada pela internet, pela rádio, pelo irmão no ônibus, por um folheto, pela igreja, nos 4 cantos da terra a mensagem tem sido pregada. E há pessoas diferentes, diferentes etnias, diferentes cores, diferentes lugares, a palavra do Senhor tem sido pregada. E nós vemos que aqueles que já ouviram o Evangelho de Jesus Cristo devem assumir uma relação, uma postura, aliás, em relação a Deus. Irmãos, a partir do momento que eu ouço a palavra, se eu tenho um coração aberto, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra, quando ela está sendo aceita no nosso coração, ela traz mudança. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje a missionária Mary, trazendo a palavra no círculo de oração, ela disse algo importante, que o dever nosso, o dever da igreja, é pregar um evangelho que não seja misturado, o evangelho genuíno. Doa quem doer, mas a verdade tem que ser pregada. Foi a palavra do ciclo de oração hoje pela manhã, usada a missionária Mary pelo Espírito de Deus. E nós precisamos de refletir, irmãos, nestas ilustrações que Jesus trouxe aqui.
A primeira pergunta que eu devo fazer para mim mesmo: que tipo de solo? Porque o problema não está na semente. O problema não está no semeador. O problema está no solo que recebe a semente. Às vezes a gente acha que o problema está no pastor, que o problema está na igreja, mas não está, irmão. O problema está em nós, o tipo de solo que nós somos. O tipo de solo. Você pode rodar o mundo inteiro e as igrejas todas, mas se o solo não for bom, a semente não vai produzir. E a semente da palavra é boa. Não é semente carunchada, não é semente velha, mas é uma semente que produz. E o semeador não é um qualquer, é alguém que sabe semear. É alguém que sabe plantar. É alguém que sabe o que está fazendo. E é isso que a gente precisa de entender, porque o que acontece? É interessante, porque a gente acha que esta parábola está falando com o ímpio. Esta parábola não está falando com o ímpio. Esta palavra está falando com o crente, com quem conheceu a palavra, com quem recebeu a palavra, com quem abraçou a palavra. É com o crente. E aí a gente vai ver o primeiro tipo de crente. O versículo 1, está ali Jesus, estava sentado junto ao mar, versículo 2. E ajuntou-se diante dele muita gente ao pé dele. Eu achei interessante porque esse lugar era um lugar bem favorito de Jesus, para que toda a multidão recebesse aquela palavra. E ele entrou naquele barco, ele não tinha um microfone como esse, e ele se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Olha o cenário que Jesus estava. E aí ele começa o ensinamento. Versículo 3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, a primeira coisa que eu entendo dentro disso é a alegria que o semeador tem de plantar a semente. Eu vi uma reportagem esse tempo atrás de umas pessoas num lugar muito humilde, e que eles estavam muito felizes porque eles tinham recebido a semente, e eles estavam alegres, aguardando, preparando o solo. Quando a gente vai para Goiânia esses dias, se você passar ali nesse trecho que vai para Piracanjuba, você vê as lavouras sendo preparadas ali. É arando a terra, é preparando a terra para jogar a semente, porque daqui a pouco é o tempo da chuva e a semente vai germinar. A gente vê até muita poeira, né, na estrada, porque todos estão preparando a terra para receber a semente e a chuva descer no tempo certo para ter uma colheita abençoada. E da mesma forma o semeador. Irmãos, Deus ele tem prazer que a palavra dele seja pregada. Porque a própria Bíblia nos diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito pela qual Deus a enviou. Saiba nesta noite que Deus enviou esta palavra. E aqueles que abrirem o coração, ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir propósito. Na minha e na tua vida, porque a palavra é viva e é eficaz. Aleluia. E ali ele começa a semear aquela semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. É interessante, porque esse caminho era rota de viajantes. Então, aquele caminho dava acesso aos comércios, os caminhos eram abertos para transitar de um lado para o outro, visitar famílias, subir para a adoração. Era um caminho importante para a rota. Mas na vida daquela pessoa, que a Bíblia nos mostra que esta semente ela foi semeada. Vieram as aves e comeram-na. Aí Jesus vai trazer a explicação, lá no versículo de número 16. Ele vai falar algo importante aí. E depois no 18 ele vai entrar aí de novo. No 16, o que ele estava dizendo aí, irmãos? Olha aí. Ele está falando assim, olha,
vocês são felizes, vocês são abençoados, porque os vossos olhos podem ver, podem os vossos ouvidos ouvir a palavra que está sendo ministrada. Irmão, a primeira parte desse tema aqui, que eu quero dizer para você, o crente, ele é abençoado, porque Deus está sempre trazendo a semente, Deus está sempre trazendo a palavra, nos exortando, nos consolando, nos edificando, nos direcionando na nossa caminhada. Somos o povo feliz, porque recebemos alimento do céu. Não é pão embolorado, é pão vivo, é pão sadio, pão fresquinho. Nós somos abençoados, igreja, porque nós temos a palavra de Deus conosco. Nós somos abençoados, aleluia, porque estamos aqui na presença do Senhor. Os irmãos estão com frio ali, desliga ali, irmão, antes. E o que nós vemos aqui? Ele disse, os vossos olhos. Irmãos, como é abençoado o crente que tem uma visão espiritual acerca das coisas de Deus. Como é abençoado o crente que dá ouvidos à palavra de Deus. Só esse, irmão Anderson, tá bom. Como é abençoado? Como é abençoado o crente que tem a oportunidade como vocês estão tendo hoje. Eu quero dizer para vocês que estar aqui hoje é privilégio. A irmã Elisama, domingo no testemunho, ela disse que estava com dores em casa e pensando no culto e não poderia estar aqui. Somos privilegiados, irmão, de termos uma igreja onde a gente pode entrar para ouvir a palavra, para aprender. Somos privilegiados de ter um pastor que tem compromisso com a palavra de Deus. E quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos algo importante. No versículo de número 18, olha o que ele disse. Escutai vós. Na linguagem da minha Bíblia diz, ouvi, pois, vós, a parábola do semeador. Escutai, estai atentos, acordem, prestem atenção. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos. Versículo 19, ele diz, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. O tema central aqui, irmãos, é simplesmente não compreendem. Existem pessoas que ouvem a palavra, mas elas rejeitam a palavra. Ah, pastor André, será? Tem. Quando é que eu rejeito a palavra, irmão? Quando a palavra do Senhor vem para mim, há um conserto na minha vida, há um direcionamento na minha vida, e eu não aceito. E eu rejeito a palavra. E ele disse aqui que alguns ouvem o evangelho e o rejeitam. E tem gente que até se opõe, simplesmente não compreendem. Vocês já viram pessoas que estão há tanto tempo na igreja, mas até hoje não compreenderam o que é o evangelho? O que é uma vida cristã? O que é ser crente de verdade? Mas por quê, pastor? Porque tudo rejeita. Tem crente nesta igreja, irmão, que rejeita o culto de ensino, porque não quer consertar. Não quer tomar posição. E diz, o pastor na terça, ele só sabe falar isso, mais aquilo, porque está rejeitando. Está há anos e não muda. E você vai olhar a vida dessas pessoas, está sempre a mesma vida. Não mudam. Não muda em casa, não muda no trabalho, não muda nas suas atitudes, não muda no campo missionário, na obra de Deus, não mudam. Mas o que ele está mostrando? Que não compreendem o que é a verdadeira fé em Jesus. Irmãos, a verdadeira fé em Jesus não é só estar dentro de uma igreja, não é só participar da ceia. Esses dias eu ouvi alguém, pastor, dizendo que agora é assim. Antes, a gente dizia, irmãos, vem para o culto de domingo. E as pessoas vinham mais para o domingo. A gente dizia, o povo só quer vir no domingo. Mas agora, o pastor dizendo que andando e viajando está vendo que as pessoas agora só querem, muitas, irem só no dia da ceia. E até a gente chamava esse povo de papa-ceia. Aqueles que só vão no dia da ceia. Mas quando nós entendemos e compreendemos, irmãos, o que é a fé em Jesus,
o que é ser crente de verdade, o que é renunciar, o que é ter uma vida de santidade, o que é andar na presença do Senhor e ser perfeito, recusam, não querem, não aceitam. Por quê? Porque geralmente não querem mudança na sua vida. E essa semente nem chega a germinar nesta terra. Sabe por quê? Porque não encontra lugar no coração do ouvinte. E aí o diabo, sabendo disso, porque, irmãos, o inimigo trabalha. O inimigo trabalha. O inimigo me conhece, o inimigo te conhece. O inimigo sabe sobre mim e o inimigo sabe sobre você. Então ele já conhece esse tipo de gente, o que ele faz? Eu não vou deixar a palavra germinar. Eu não vou deixar ele compreender as coisas. E aí ele continua na carne. E a Bíblia diz que aquele que está na carne não pode compreender as coisas do Espírito. Irmão, você pode ensinar, você pode falar, você pode ministrar, mas ele está na carne. Ele não compreende as coisas do Espírito. Deus está falando e ele não entende. Deus está exortando, ele não compreende. Deus está agindo e ele não entende. Por quê? Porque ele não compreendeu, na verdade, a sua fé central em Jesus. Infelizmente, o inimigo arrebata. O inimigo tira. O inimigo faz com que esta pessoa não cresça espiritualmente, não desenvolva espiritualmente. E eu pergunto para mim e para você, vale a pena, irmãos? Não vale. Precisamos ter um coração aberto, nos rendendo ao Senhor e dizendo, Senhor, se a palavra é para conserto, eu quero ter uma fé firmada em Ti. Se há algo na minha vida que precisa ser trabalhado, Senhor, eu não vou endurecer o meu coração, eu não quero isso para a minha vida. E o inimigo vai trabalhando, o adversário vai tirando, e a palavra começa a não encontrar lugar no coração do ouvinte. Por quê? Porque o coração está cheio de outras coisas. E o diabo vem e arrebata. É como aves que pega aquela semente, come e não deixa germinar. Irmãos, cuidado com as aves rapinas. Cuidado com o inimigo. Deus nos ensina aqui, mas ele está logo ali, querendo tirar a semente que foi plantada no nosso coração nesta noite. O que foi nos ensinado. E aí ele dá continuidade para esta parábola. Ele usa a imagem de pássaros comendo as sementes no caminho, que ouve e não entende a palavra. Ou seja, irmãos, o solo está duro, firmado em si mesmo, impede que a semente germine. Às vezes nós precisamos de permitir o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, o meu solo está pisoteado. Aleluia. O meu solo está muito consistente. Aleluia. Eu preciso de ser arado para que a semente encontre lugares para brotar na minha vida. Irmãos, deixa o Espírito Santo arar o coração endurecido. Talvez pisoteado pelo mundo, pisoteado pelas coisas desta vida, pisoteados por si mesmos, pelas coisas deste mundo. Mas hoje o Senhor tem um arado, e o arado dele não falha. Vamos abrir o nosso coração e dizer, Deus, o Senhor não me chamou para ser um solo pisoteado, o Senhor me chamou para ser um solo fértil, para receber a Tua palavra na minha vida. Aleluia. E a semente é pisada, a semente é comida por aves. Que coisa triste, irmãos, é quando Deus fala e a gente não dá ouvido. Quantas vezes Deus falou com o povo de Israel e eles não deram ouvido, entrou aqui e saiu por aqui, e se deram mal. É muito triste ver uma pessoa que aceitou a Cristo, que abraçou a fé, mas que não entendeu o que é o reino de Deus. A segunda coisa, porque esse coração vai se tornando endurecido, e isso impossibilita que a palavra de Deus entre e transforme a sua vida. Fica superficial, e o diabo vem e retira isso aí. A palavra tem que descer para o coração. A gente não pode apenas estar aqui e dizer como Deus falou comigo. Às vezes a gente sai de um culto assim, irmãos, dizendo, Deus usou o pregador nesta noite maravilhosamente. Meu Deus, como o Senhor usou de um versículo bíblico, que profundidade que Ele tirou.
Como foi maravilhoso ouvir a palavra. Mas esta palavra, irmãos, ela tem que transformar a minha vida e a sua vida. Ela precisa transformar. Irmãos, a gente sai de um dia talvez tão cansativo e vimos na casa do Senhor, seja numa terça, num domingo, um dia de culto. Eu quero acreditar que quando a gente vem com o coração dizendo: Deus, eu preciso aprender mais. Eu preciso me fortificar mais. E quando nós olhamos para a segunda coisa que acontece aí, ele prossegue. Versículo: porém o que foi semeado em pedregais, ele ouve a palavra e logo recebe com alegria. Como Deus falou, você viu, irmã? Mas Deus é maravilhoso. Que alegria de ouvir a voz. Eu sei que foi Deus, porque eu arrepiei, eu até chorei. Foi maravilhoso, como eu senti, não sei se os céus desceu, se a igreja subiu, foi algo tremendo. Você já viu aqueles eventos que tem e as pessoas não querem contar o que aconteceu lá para chamar a atenção e levar outros convidados depois? Diz: só sei que foi tremendo, foi maravilhoso, foi poder. Como que foi o culto lá, irmão? Ele põe até em inglês, foi power, foi poderoso. Mas quando ele traz aqui, versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Você já viu aquela pessoa que chega e diz: pastor, a gente tem um ciclo de oração, tem o culto de oração na quinta-feira, mas aí ele recebeu a palavra, mas foi poder, foi alegria. Aí diz: pastor, põe vigília. Pastor, vamos fazer mais isso. E aquela alegria, conta comigo. Agora eu vou fazer, eu vou trabalhar na obra. E está cheio de alegria. Você pensa: meu Deus, a coisa agora vai fumegar. Agora a obra sai mesmo. Agora o trabalho vai deslanchar. E ele ouve, ele simpatiza com aquela palavra, ele recebe bem aquela mensagem que Jesus usou, o pregador, o semeador, mas, de repente, chega a angústia. Alguém diz para ele assim: ah, meu irmão, fazer a obra não é fácil não. Aí alguém dá só um cutucãozinho nele, pisa num pedacinho do calinho do dedão dele, ele já começa a se angustiar. Ele já começa a ver dificuldades. Vem as lutas, vem as adversidades. E aí aquela alegria é de pouca duração. Foi só na vigília, foi só no congresso. Em nome de Jesus, não será no 28º congresso da nossa vida assim. Foi só no evento das Amadas do Pai. Ei, tocaram tambor, bateram pandeiro, pularam para cima, deram grito de guerra, marcharam. E foi aquela coisa maravilhosa. Mas aí, meus irmãos, chega o dia mau. Chega os dias difíceis na vida. É um problema conjugal. É um problema com o filho. É um problema financeiro. Desafios dentro da igreja. Porque não pense você que não tem problemas aqui nesta igreja. E como tem, e eu tento orando e resolvendo, para ver se a coisa anda. Mas o que a gente vê aqui, irmãos? Algo tremendo. Ele recebeu, mas não tem raiz. Irmãos, planta que não tem raiz não sobressai. A duração é pouca. Eu não posso apenas viver de congressos em congressos. Eu não posso apenas viver de eventos em eventos. Você já viu aquele crente que aonde tem um evento ele está? Mas não muda nada, irmão. Não muda nada. Você não vê ele produzir na obra. Você não vê ele sobressair. Por quê? Porque chega, é pouca duração. Aí ele chega na igreja, ele diz assim: não, o povo tem que dar glória. Porque agora ele está cheio da presença ali, da alegria, aquela alegria. Aí ele quer falar em línguas mais do que o pastor Valdir. Diz: ah, Deus agora me usou. Mas é pouca duração, irmão.
aquela alegria, vai, daqui a pouco você está vendo ele assim, murchinho. Diz, irmão, você estava pulando no culto passado, o que aconteceu, meu irmão? O que está acontecendo na sua vida? Ah, irmão, não aguento não, eu vou largar de ser crente, é muita luta, não tem ninguém para me ajudar, eu sou sozinho, e não sei o quê, e é isso, é a minha mulher, é o meu marido, é os meus filhos. E aí a gente começa a colocar um monte de coisas nisso aí, e logo começamos a abandonar a nossa fé. São superficiais, demonstram satisfação ao ouvir o Evangelho. Irmão, eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas assim, até que já passaram por esta igreja, que queriam incendiar até o teto desta igreja, e hoje não estão fazendo nada, nem adorando a Deus. A nossa caminhada, irmão, ela tem uma marcha. Não adianta a gente querer acelerar. Primeiro que Deus não usa varinha mágica para fazer plim-blom, e a coisa já aconteceu. Não é assim. A nossa vida cristã é uma caminhada, é passo a passo, é de degrau em degrau, é indo, é caminhando, é marchando, é um dia no vale, é outro dia no monte, é um dia chorando, outro dia se alegrando, é a vida do cristão. É um dia contando bênçãos, no outro dia enfrentando tribulação, mas nada o abala. Mas se a duração for pouca, irmão, ele não aguenta, nem um irmão que largou de dar a paz do Senhor para ele, ele logo se ofende. Vem uma perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Logo se ofende. Aleluia. Ele ouve, as palavras provêm de Deus, vêm da parte do Senhor, mas logo ele se ofende. Quando os problemas vêm, irmãos, vocês já pensaram? Pastor Jorge, há 18 anos me deu posse nesse lugar. Você já pensou os dias que os problemas viessem? Eu pegasse a minha malinha e anoitecesse, não amanhecesse, aqui? Quantos problemas me sobreveio? Quantas lutas sobreveio na tua vida? Quantas situações adversas esta igreja já passou? Mas eu sempre digo, Jesus nunca nos deixou. Ele sempre esteve conosco aqui. Por quê? Porque a angústia chega, a perseguição chega. Mas, se nós estamos vivendo a palavra, nós não temos motivo para nos ofendermos. Porque nós estamos vivendo a palavra. Temos a alegria da palavra. Temos o poder da palavra na nossa vida. E nada vai tirar a gente do nosso ideal, que é servir a Cristo e uma fé centrada em Jesus. Ele disse, logo se ofende. Então, ele traz esta ilustração. E aí, o sol castigante vem e ele começa a desistir. Porque Deus nos prova. Deus permite lutas. Deus permite adversidades. Irmão, Jesus nunca prometeu para seu ninguém que a vida cristã era um mar de rosas. Pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições. No mundo a gente tem aflição. A gente tem ganho, mas também a gente tem perda. A gente tem vitórias, mas também a gente tem momentos de adversidades terríveis na nossa vida. Mas se a palavra está no solo, que está preparado, aleluia, o sol vai vir, mas não vai queimar a semente, porque ela está lá dentro do solo. Aleluia, não vai secar a nossa fé. Levanta a tua mão para o alto e diga para o Senhor, Senhor, renova minhas forças, porque eu não estou, a semente não está, Senhor amado, em pedregais, mas está no meu coração, e no meu coração está arraigada, tem raiz. Só quem tem raiz, como diz o hino da Sara Farias, é que pode suportar o que eu suportei. Não é assim que diz o hino? Só quem tem raiz pode passar pelo que eu já passei. O hino fala assim.
Só quem tem raiz pode suportar. Irmão, você só está aqui porque tem uma raiz aí. O sol bateu, a luta chegou, muitas coisas vieram para nos desanimar da fé, mas a palavra está escondida no nosso coração para não pecar contra o Senhor, como diz o salmista. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode até queimar o talo dos brotos, mas a raiz está lá. Dizem que as pessoas olham para o bambu chinês. Já li essa história e já vi até na floricultura um cartãozinho no bambu chinês dizendo sobre isso. Você planta ele e ele vai ficar 5 anos sem crescer. Mas ele está enraizando. Ele está enraizando. E a raiz chega até a 5 metros de profundidade. Porque da noite para o dia, irmão, ele levanta e ele cresce assustadoramente. Porque quando vier os ventos, as coisas balançam ele para lá, balança para cá. Como diz o hino que as irmãs cantam, o crente é a palmeira. Ele é como a palmeira, vem o vento, vem a tribulação, vem a adversidade, mas a raiz está fincada lá. Pode balançar para lá e para cá, mas não arranca ele, porque ele está enraizado. Seja um crente enraizado, irmãos. Vamos ser um crente enraizado. Nada vai nos tirar da presença do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos correr. Versículo 7. Volta lá na onde estava no 21. Aleluia. 22 agora. E o que foi semeado entre espinhos é quem, irmãos? Ouve a palavra. Ele ouviu a palavra. Ele não estava desatento. Ele tem ouvidos. Ele ouve a palavra. A palavra falou com ele. Aleluia. Ele ouve esta palavra. Ele sabe que esta palavra está falando com ele. Mas nós vemos aqui, voltando só um pouquinho naquele solo pedregoso, eu pus aqui alguns impedimentos. São pequenas pedras que o impedem. Sabia que tem pessoas que ouvem a palavra com alegria, receberam, mas também os falsos ensinos, filosofias banais e muitas outras coisas vão ocupando a vida desse crente e passa a ter dentro dele alguns entulhos. E ele começa a deixar as coisas importantes do Evangelho. Nós estamos vivendo esse tempo, irmão, que as pessoas estão dando mais ouvido. Até em alguns púlpitos, os pregadores estão querendo pregar mais filosofias do que o Evangelho, do que a palavra. E tem crente vivendo só de filosofias. Ah, o filósofo fulano de tal. Ah, isso assim, assim. Mas o verdadeiro Evangelho é o que transforma a nossa vida. Não tem nada mais importante que o Evangelho. Paulo disse, o Evangelho de Deus é poder de Deus para transformar, para mudar o ser humano, para transformar o ser humano. Então, ele ouviu, a semente foi entregue entre espinhos. Ele ouviu, mas a Bíblia nos mostra que aquela palavra estava lá. Esta terra, ela está, esse solo tem terra, tem semente, mas tem espinhos, ervas daninhas. Ou seja, ele ouve a palavra, mas ele não tem um comprometimento com a palavra. Por isso que Tiago, ele diz assim, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque ouvir a palavra, muitos gostam, muitos acham bons. Às vezes eu termino a mensagem da rádio, alguém já escreve, pastor, obrigado por esta palavra. Mas, às vezes eu fico pensando, Senhor, quantas pessoas vão mudar através desta palavra? Ou será que eu mesmo que estou pregando essa palavra está sendo mudado o meu coração? E quando nós olhamos para isso aqui, irmãos, nós vemos que esta pessoa, ela escutou a mensagem de Deus, mas existem os seus próprios interesses.
O eu ainda está lá. O desejo ainda está lá. A minha vontade ainda está querendo superar a vontade de Deus. E aí, os cuidados deste mundo. Irmãos, os cuidados deste mundo são tantas coisas na nossa vida, tantas coisas, que a gente poderia fazer aqui uma lista dos cuidados deste mundo. Essas sementes, ela vem, mas a preocupação com as coisas deste mundo. Agora eu pergunto para mim e para você, os seus próprios interesses, as paixões momentâneas, não permite que essa semente cresça. A semente tenta desenvolver, mas é sufocada. A semente está lá lutando, pastor Valdir. Ela começa a brotar, ela começa a querer crescer, ela começa a entrar no meio dos espinhos, mas o espinho vai sufocando, vai sufocando. Você já viu aquelas trepadeiras que sobem numa árvore e daqui a pouco aquela árvore começa a secar porque ela tampa tudo, até matar a árvore, e só fica ela? A árvore cresceu, mas ela começa a sufocar. Ela começa a abafar aquela árvore até matá-la. E é isso que a palavra está mostrando. Os cuidados deste mundo. Irmãos, nós temos que estar atentos. Nós estamos servindo a Deus ou nós estamos servindo os nossos próprios interesses? Eu sou obreiro porque eu tenho interesse. Meu interesse, ser obreiro, é ganhar fama, dinheiro, posição, ser reconhecido. Isso é interesse, próprio interesse. A palavra quer crescer, a palavra quer frutificar, mas eu não estou fazendo algo para o reino, por amor, por desejo, por vontade, mas o meu eu, os meus próprios interesses estão sufocando a palavra dentro. Irmãos, quantas pessoas, Paulo disse para a igreja de Corinto, eu já queria estar tratando de vocês com comida sólida, mas eu ainda tenho que dar leite, porque vocês não crescem, vocês não amadurecem, vocês não mudam a etapa da vida. Vocês têm os dons? Têm. São usados? São, mas não amadureceu. Era isso que ele disse ali. Ele disse, eu quisera, mas vocês ainda são meninos, inconstantes, sendo levados por todo o vento de doutrina, por tudo aquilo que vão ensinando e vocês vão deixando ser levados. Irmãos, tem crente que é assim. Ele deixa ser levado. Levado. Levado pelas coisas do mundo. Levado pelas as oferendas deste mundo. E a palavra começa a ser sufocada. Deus falou, ele ouviu, mas o seu interesse por outras coisas é maior do que pelas coisas de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da minha e da sua vida, irmão. O dia que nós perdemos o interesse por isso aqui, interessarmos por outras coisas, irmãos, nós estamos perdidos. A partir do momento que eu interesso mais pelas coisas desta vida do que por estar na casa de Deus, eu tenho que estar atento, porque a palavra que eu ouvi está sendo sufocada. Irmão, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas perderam a alegria de vir à casa do Senhor. Perderam a alegria da salvação, perderam a alegria de estar na casa do Senhor, perderam a alegria de fazer a obra do Senhor e perderam a alegria do céu, pior de tudo, de morar no céu. Não tem mais o gozo da salvação, o desejo de estar no céu. Mas isso aqui, Deus está falando conosco, nesta noite. Não vamos ser essas pessoas, irmãos. Não estou para julgar e nem para condenar ninguém, mas para pregar a palavra. É a palavra que está mostrando. É a palavra que está dizendo. A sedução das riquezas sufocam a palavra. As pessoas por quererem riquezas. Irmãos, quantas pessoas estão, o nome de crente está sendo banalizado. O nome de pastor nos comércios da cidade.
Sabe por quê? Porque em busca de conseguir as coisas, estão fazendo negócios sujos, errados, mentirosos, enganadores, passando os outros para trás, mentindo, enganando, para obter riquezas, para ter status, para ter carro do ano, para ter casas em condomínios fechados. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que têm isso estão fazendo coisas erradas, mas aqui está mostrando, e nós estamos vivendo esse tempo, até mesmo pastores, cantores, obreiros, que estão fazendo a obra de Deus por causa de dinheiro, de riqueza, de vantagem, de posições, menos por amor e a palavra de Deus. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. É já a última hora, filhinhos, como disse João. É tempo da gente se acordar. É tempo da gente estar atento. Eu preciso de cuidar da minha família? Preciso. Trabalhei 21 anos em uma companhia aérea. Trabalhava de domingo. A folga um domingo por mês. Eu sei que é trabalhar por escala, como o pessoal aqui trabalha. Mas tem uma coisa, irmãos. Nós não podemos jamais deixar as coisas do Senhor, deixar de fazer algo para Deus, deixar de congregar, deixar de participar da ceia, deixar a oração, deixar de ler Bíblia, deixar de jejuar. Por quê? Porque estamos apenas correndo atrás das riquezas. E sabe o que Deus faz? Deus permite. Aí ele consegue um monte de coisa e morre. Vem uma doença e mata. Vem um acidente e leva. E aí todo mundo vai lá e escreve no Facebook: meu Deus, lutou tanto e foi embora para a eternidade. Salomão, ele escrevendo, ele disse: é melhor estar numa casa onde tem luto do que numa casa onde tem festa. A gente usa esse texto só no dia de luto, no funeral de alguém. Ele disse: sabe por quê? Porque aonde há luto, os homens vão refletir o que é a vida. Aonde há festa, cada um quer se mostrar mais do que o outro. É o vestido mais bonito, é o sapato mais bonito, é o carrão melhor que chegou ali na festa, né? É a mesa melhor dos convidados, é isso e aquilo. Mas aonde há luto, irmão, você olha e diz: meu Deus. E olha que a gente está vendo um tanto de gente idosa chegando aos 100 anos. E a gente está vendo um monte de jovens sendo ceifados, infartando e morrendo. É 20 e poucos anos, é 17 anos, como foi a menina, 16 anos lá da nossa igreja de Goiânia, indo embora. As pessoas sufocadas pela riqueza, o evangelho sendo pregado por causa de riquezas, perdendo o foco do verdadeiro evangelho. Irmãos, Deus tem nos chamado, e o Senhor está dizendo para mim e para você: cuidado com esse espinho que está crescendo aí. Esse espinheiro vai sufocar, vai matar, vai aniquilar a minha palavra na tua vida, meu servo. Acorda enquanto é tempo, arranca essa erva daninha, tira essa erva daninha, capine a tua terra, limpe a tua terra enquanto é tempo, e vai sufocando a palavra. Aí a gente começa a dizer assim: não tem nada a ver, não tem problema. Ah, você é um pastor que é enjoado. Isso é coisa da Assembleia de Deus. Eu vou até sair da Assembleia, porque a Assembleia está muito cafona. Está lá parecendo que o Gunarvinho ainda está vivo. E vai ficando infrutífero. Aí ele trabalhava na obra, pregava o evangelho, ajudava o pastor. Pastor, eu sinto muito, eu não tenho mais tempo. Agora aumentaram os meus... E sabe o que acontece, irmão? A pessoa vem para a igreja e diz assim: pastor, ore por mim. Deus abençoou. Ore pela minha empresa. Aí a igreja toda ora. Senhor, abençoa a empresa. Inclusive, na ceia, eu quero orar pelos nossos empresários. Eu quero que Deus abençoe vocês mesmo. Abençoa e Deus começa a abençoar. Deus começa a prosperar. Porque Deus ouve a oração do seu povo. Deus abre as portas de emprego. Mas aí, irmãos, a gente começa a ficar infrutífero. Está ganhando bem, não quer dizimar mais. Não quer ajudar mais na assistência social. Acha que não serve mais para ser porteiro da igreja, porque agora é o doutor fulano. Não quer mais misturar com os irmãos,
porque os irmãos é pobre, não sabem nem falar direito. E começa a inventar um monte de coisa e vai ficando infrutífero. E vai ficando infrutífero. Trabalhava na obra, não trabalha mais. Fazia algo para o Senhor, não faz mais. Lia a Bíblia, não lê mais. Orava e não ora mais. Jejuava e não jejua mais. E vai ficando infrutífero, infrutífero, infrutífero. 23. Mas aí ele diz assim, oh, coisa linda. Mas tem gente que é terra boa. Ei, irmão, tem muita gente por aí levando a fé de qualquer maneira, mas ainda tem uma noiva lavada, remida, comprada pelo sangue do Calvário. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E você olha para a vida dele, ele dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Glória a Deus. Aleluia. Solo fértil. Finalmente, há um tipo de solo em que a semente é bem recebida. Sabe quem são esses? São os corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor, com fé. Nessas pessoas, o que o Evangelho faz? Cresce, produz fruto, ele ouve a palavra, ele compreende, ele diz, opa, isso aí é para mim, essa palavra. Porque quem não compreende fala assim, é para você, Edilon, essa palavra é para você, não é para mim não. Você que está desse jeito. Mas quem compreende a palavra, ele começa a adorar dizendo, Senhor, essa palavra é para mim. Espera aí um pouquinho, eu estava saindo um pouquinho fora, eu vou voltar para o prumo. Eu estava deslizando um pouquinho, eu vou voltar para a posição. Eu estava deixando de orar, eu vou voltar a orar mais. Eu estava deixando a Bíblia para ficar só no celular, eu vou voltar a ler. É terra fértil, irmão. É terra fértil. Ele compreende que Deus está falando com ele, que Deus está trazendo para ele uma nova experiência, um novo tempo, um alimento do céu. Ele diz aí, ele compreendeu a palavra, aí a vida dele dá fruto. Ele dá fruto, glória a Deus, ele dá fruto. E aí, irmãos, eu encerro esta palavra. É o versículo 23, né? E outra coisa, irmão. Um produz 100. Se você está produzindo 30, não fica querendo competir com quem produz 100, não. Deus sabe o tamanho do teu celeiro. Deus sabe as tuas forças. Tem gente que tem força para cuidar de 100. Quando Moisés escolhe os homens, Deus fala para ele, você pega um, põe um para cuidar de tanto, outro para cuidar de tanto, outro para cuidar de tanto. Irmão, sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente não cuida nem dos 30 que Deus colocou na nossa mão, a gente quer cuidar dos 100 que o outro está cuidando. Irmão, Deus não pôs os 100, cuida dos seus 30, produz os seus 30. Não fique comparando produções, porque a obra de Deus, a vida com Deus, não é uma vida de comparações, não é competições, é uma vida de produção. O que importa é produzir. Se um vai produzir 100, glória a Deus por aquele. Se o outro está produzindo 60, glória a Deus. Se o outro está produzindo 30, glória a Deus por isso. O importante é produzir, meu irmão. É produzir.